pensa que assim, ó, o que nós precisamos hoje? Né? Eu coloquei exatamente aqui a questão do Instagram, porque no Brasil em si, isso já é algo muito bem estudado, é a principal mídia, é a porta de entrada para você exatamente realizar uma venda. E todo mundo tem acesso hoje, basta você ter um celular, todo mundo tem essa possibilidade hoje. E daí, né, o que mais você precisa? Você. Então, eu acho que muitas vezes nós colocamos várias barreiras ao longo do processo para exatamente produzir conteúdo, chegar até as pessoas, desencadear uma venda, não importa o que você vende, você vai ver que isso daqui funciona para qualquer tipo de venda, até mesmo se você vende um produto físico, se você vende uma consulta, se você vende a sua clínica, não importa, funciona para tudo. E são essas duas coisas basicamente que você precisa. É claro que ao longo do tempo, né, você adiciona itens, mas o processo inicial é uma mídia social, um celular e você, pessoa mesmo. Então pensa assim, ó, qual o grande, né, item aqui? Você precisa de um objetivo muito claro quando você vai começar esse processo. Isso faz parte até de uma questão de desenvolvimento pessoal mesmo, porque se você não tem um objetivo muito claro de onde você quer chegar, né, qualquer caminho serve. Então, isso não funciona. E daí, esse objetivo, nós vamos conectar exatamente com o seguinte. Quando nós pensamos em produção de conteúdo, hoje, se você é um profissional da área da saúde, se você é um médico, tem sua especialidade e tal, qual que seria a ideia aqui? Você vender algum produto. No final, hoje, toda a estratégia que nós usamos associado à produção de conteúdo numa mídia social é exatamente com um objetivo de lá na frente, no final, você vender algo. É um processo muito simples. Não estou falando que é fácil. Na verdade, não é nem um pouco fácil. Você precisa de uma receita, preencher vários passos aqui. Só que, mais uma vez, a clareza em relação ao que você tem, o que você pode oferecer, o que você quer vender de fato, tem que existir já desde o início. Né? Senão, qualquer caminho serve, você não vai chegar a nenhum lugar de fato. E aí, qual que é o principal erro que acontece com as pessoas? Quando a pessoa se depara com essa situação em que, eu preciso de uma clareza, eu vou vender algo, beleza, eu entendi, e pensa sobre a mídia social, muitas vezes vem aquele foco, nossa, preciso ganhar seguidor. Então tem que aumentar o número lá no Instagram, no YouTube, enfim, independente de qual for a mídia. E esse processo, na verdade, não realiza venda de fato. Se você só aumenta o número de seguidor, tem várias estratégias para isso, mas será que é uma coisa que é diretamente proporcional? Aumenta o número de seguidor e aumenta a venda? Você vai ver que não é assim que funciona. E isso, vou citar vários exemplos aqui para comprovar esse processo para vocês. Muitas vezes a pessoa tem uma mídia social enorme em número de seguidores, mas não consegue vender absolutamente nada. Uma outra pessoa tem uma mídia social muito menor em número de seguidores, mas com leads, assim, pessoas que estão lá extremamente conectadas, querendo comprar algo. Então, quando eu falo em erro, né, junto desse processo, é você tentar vender algo para um desconhecido. Esse é um erro que está conectado exatamente com, muitas vezes, lota a mídia social porque viraliza um post, porque, nossa, postou alguma coisa que nem está relacionado com o que a pessoa vende de fato, e aumenta muito o número de seguidores, mas, na verdade, você ainda é um desconhecido para as pessoas que estão ali na sua mídia. E daí, se você tenta vender para um desconhecido, a pessoa não vai comprar. Olha que interessante que é isso daqui, ó. Tá vendo esse tênis? Né? Tênis legal, tal. Provavelmente algumas pessoas iam se interessar, falar assim, vou comprar esse tênis, acho uma coisa bonito, tal, me agrada. Só que olha só, quando eu pego esse tênis, eu mostro nessa foto. Né? Isso é um poder que a mídia social tem, que é o seguinte, todo mundo aqui conhece quem é ele. Mas ele provavelmente não conhece ninguém que está aqui. Né? Então, o poder da mídia social é exatamente transformar você que está vendendo algo que é desconhecido aparentemente, para se tornar conhecido para milhares de pessoas. Aí sim começa a ficar interessante o processo. Se você
cresce a sua mídia social e tem milhares de pessoas que te conhecem, que estão engajadas com você, que são possíveis compradores, daí é interessante e tem um passo a passo para isso. Que não funciona só para mídia social, na verdade é uma coisa histórica, é como o ser humano raciocina. E olha aqui, ó, quando nós pensamos na mídia social, né, é como eu falei, o que acontece aqui? O que muda? Olha aqui como é legal o processo, o pensamento do ser humano. Se eu vou conhecer você, né? É um processo em que eu conheço você, esse é o primeiro passo. E aí o próximo passo é exatamente você me conhecer. É um ciclo que, na realidade, ele é sempre bilateral. Como eu disse, eu conheço você, você me conhece, é um ciclo bilateral. O que aconteceu desde lá de 2010, quando a mídia social foi ganhando muita força, o Instagram foi ganhando muita força? Olha só, você me conhece, mas eu não te conheço. Isso começa a ampliar muito o seu leque de possibilidades. Volta, pensa no profissional de saúde. 50 anos atrás, saía da faculdade de medicina, abria o consultório, começava a atender e tal. Como que era o processo de formação da agenda? Indicação, basicamente. Você atende uma pessoa, resolve o problema, você é efetivo em relação ao que você faz, e daí essa pessoa que você resolveu o problema dela, ela fala para outra, a outra fala para outra, você resolve. A pessoa demorava décadas para conseguir ter uma agenda em que realmente é uma agenda que está cheia, uma agenda completa, né? Com mídia social, essa indicação acontece? Ainda acontece. E é um caminho muito bom. Você vai entender onde entra essa indicação mais adiante. Mas você tem a possibilidade hoje de atingir milhares de pessoas sem passar pelo processo daquela antiga indicação que existia lá atrás. Então a mídia social oferece hoje para você a possibilidade de um ciclo unilateral. É o tênis do Messi. Todo mundo compra o tênis do Messi porque eu conheço o Messi, acho legal. Só que o Messi não me conhece. Isso acontece basicamente por conta da mídia social hoje. E daí, olha aqui, ó, volta lá para o Messi, né? Quando nós olhamos para ele e pensamos nesse raciocínio, para provar que não é um ciclo bilateral, olha só, né? 500 milhões de pessoas conhecem o Messi, mas o Messi não conhece os 500 milhões de pessoas. E daí, mais uma vez, é um ciclo que é unilateral. Só que todas essas pessoas que conhecem o Messi são possíveis compradores, né, em algum momento. Por quê? Porque ele oferece todo um caminho, uma pessoa extremamente influente, em que todo mundo conhece, e você se sente muito mais conectado com isso para conseguir comprar algo que possivelmente essa pessoa vai vender em algum momento. E daí vem a história do caminho para a venda, né? Isso é muito interessante. Porque a partir dessa linha de raciocínio em que nós começamos aqui a discussão, o caminho para a venda, ele mostra um processo que começa lá com um desconhecido, né? E você quer tornar esse desconhecido um conhecido, de fato. Porque a partir do momento que a pessoa se conhece, se aumenta muito a chance, é uma coisa exponencial dessa pessoa comprar algo de você. Imagina que chega uma pessoa do nada e tenta vender um produto para você. Você nem quer escutar o que a pessoa vai te falar. Mas se é uma pessoa que você já se conecta, que você já se identifica, que tem uma comunicação que está alinhada com a sua realidade, você aumenta muito a chance de comprar um possível produto que essa pessoa vai vender. E daí, né, esse caminho da transformação do desconhecido em conhecido, se eu penso do ponto de vista mental do ser humano, existe, né, essa questão aqui que é um grande obstáculo. Que é até uma contradição que eu falo, que é o quê? Você insistir na venda para um desconhecido. Isso acontece muito, né? Sabe quando você entra numa loja, aí você quer só olhar alguma coisa ali, chega o vendedor e começa. Nossa, mas você quer experimentar essa roupa? Ou aquela roupa, ou aquele outro sapato, tal? Então, é aquele vendedor insistente, que fica o tempo todo falando, nossa, eu tô vendendo isso daqui, compra isso, faz isso, tal. Você quer sair daquela loja o mais rápido possível, assim, que é um paradoxo, né? Quanto mais você insiste, quanto mais você fala do seu produto, se é uma pessoa
que você não tem uma conexão, mais você vai afastar essa pessoa, mais difícil vai ser você conseguir realizar essa venda. Na verdade, você não vai conseguir vender o seu produto. E daí, olha só, né? Qual que é o caminho, então, para eu conseguir quebrar essa barreira do desconhecido e chegar até o conhecido, de fato, que é o passo a passo? É eu transformar esse desconhecido, e a mídia social é um caminho muito interessante aqui, num curioso. Eu tenho que começar através da mídia social, gerar curiosidade. Porque a partir do momento que essa pessoa começa a sentir uma curiosidade pelo que eu comunico, e se eu sou um profissional da saúde, né, e eu, por exemplo, eu sou médico, eu quero vender uma consulta, eu quero vender a minha clínica, para conseguir esse cliente, eu tenho que gerar curiosidade a partir do conteúdo que eu vou produzir na mídia social. E gerar curiosidade não significa que você tem que expor a sua vida, falar da sua vida, nossa, o tempo inteiro mostrar a sua vida. É óbvio, isso é fantástico, é um caminho? É um caminho. Mas eu sei que é uma grande dificuldade. Eu, por exemplo, toda a minha mídia social, eu acabo construindo puramente em cima de conteúdo puro, sobre o que eu faço como médico. Basicamente, não tem quase nada sobre minha vida. Né? Mas vocês vão observar os números e são números que conectam exatamente com esse processo. E essa curiosidade, né, você transformar o desconhecido em curioso, é o passo intermediário, porque é um processo natural. A pessoa vai começar a se conectar cada vez mais com o seu conteúdo, se conecta cada vez mais com você, e você passa pelo processo e chega até o conhecido, de fato. Então você pegou um desconhecido, pela sua comunicação, e tem uma estratégia por trás disso, nós vamos conversar. Você chegou num curioso, gerou curiosidade ali na sua mídia, e essa pessoa começou a te conhecer, sem necessariamente você conhecer essa pessoa. E daí, olha só, esse desconhecido que agora eu transformei em curioso, o que eu tenho que fazer? Qual que é o passo a passo para isso? Aqui vem 2 pontos muito importantes em relação a qualquer mídia social. Que é o quê? Frequência ou retenção. Então, frequência, eu acho muito legal. Quem consegue fazer isso, eu acho fantástico. A pessoa consegue acordar já de manhã, mostra a vida, olha, conecta com o conteúdo que ela produz de fato. Se eu sou um médico, eu mostro lá o meu café da manhã, falo sobre o meu café da manhã. Frequência, posta muita coisa, está o tempo inteiro postando. Esse é um caminho. Né? Eu mostro ali o tempo inteiro e consigo impactar as pessoas. Só que se você não tem essa característica, e eu acho que são poucas pessoas que têm essa característica e que conseguem fazer isso muito bem, você tem que começar a treinar, ser muito bom em retenção. O que é ser bom em retenção? É aquele conteúdo em que você posta, a pessoa conecta com aquele conteúdo, ela entende aquele conteúdo, ela quer falar sobre aquele conteúdo, ela manda uma mensagem para você, ela curte aquele conteúdo, ela compartilha aquele conteúdo com as pessoas e ela ainda salva para ler mais tarde, porque ela não quer perder aquele conteúdo. Então isso começa a fazer o quê? Assim, ó? Na verdade, essa retenção ou frequência é quando esse seguidor começa a ficar muito tempo lá na sua mídia social. Ele fica querendo consumir aquele conteúdo. E todas as mídias, elas têm isso em comum. Quanto mais tempo, né, o seguidor fica na sua mídia, mais a sua mídia vai mostrar o seu conteúdo para essa pessoa e para outras pessoas. Então, até algo que frequentemente, assim, já ouvi várias vezes as pessoas falam assim, não, mas o algoritmo do Instagram me atrapalha, o algoritmo daquela mídia me atrapalha. Não, pessoal. Se você começa a traçar uma estratégia adequada, pensa que o algoritmo é alguém que trabalha para você 24/7. Alguém que está o tempo inteiro querendo mostrar o seu trabalho, mostrar ali as coisas que você produz para um possível comprador seu. Eu garanto, você não tem nenhum funcionário que trabalha 24 horas, 7 dias por semana para você. O algoritmo pode ser isso. E com uma efetividade muito alta, se você começa a se conectar da forma correta. Então isso está associado, mais uma vez, frequência. Você posta, tem frequência, tem ritmo. Se você não tem uma alta frequência,
tem que começar exatamente a treinar retenção. Né? O que é o mundo ideal? E aí não tem muito segredo quando você segue esse passo a passo. Você vai testar. Testa, até que você começa a entender o que o seu público quer escutar, o que ele quer assistir. E aí, nesse momento que o like aumenta, a mensagem aumenta, você começa a compartilhar, começa a salvar mais seus posts e o algoritmo trabalha cada vez mais a seu favor. E daí, olha só, retenção. Retenção começa com o quê? Qual que é a base para eu começar a cada vez gerar mais retenção na minha mídia? Gerar curiosidade. Se eu consigo produzir um conteúdo que eu gero curiosidade para as pessoas, quanto mais eu deixo essa pessoa curiosa, mais eu começo a ter retenção. Só que tem um outro ponto também, que é assim, ó, se eu começo a gerar um movimento, e aqui é uma coisa interessante, existe um fator ligado à construção de comunidade. Hoje, quando nós pensamos no digital, nós falamos em o quê? Construção de movimento. É quando as pessoas se conectam e caminham junto de uma liderança. E essa liderança gera um movimento que conecta com curiosidade e gera retenção. Vamos entender isso um pouco melhor. Que aí você vai ver que isso não é só algo conectado à mídia social, é algo conectado à vida, à característica do ser humano em si. Né? Formação de movimento, ela tem algumas características, que são basicamente 4 características muito comuns que você tem que... Isso daqui é uma coisa que o tempo inteiro, quando você for produzir um conteúdo, tem que estar conectado, tem que estar no seu pensamento. Porque é isso, mais uma vez, que vai gerar curiosidade, é isso, mais uma vez, que vai gerar retenção. E se você tem retenção, você tem uma pessoa que vai começar a conhecer você. Se você tem uma pessoa que conhece você, que começa a gostar de você, o que lá no final acontece? Fica muito mais fácil você vender algo para essa pessoa. Então a formação de movimento, ela começa como? Tem um ideal comum. Né? Esse é um ponto muito claro. Então, vou dar um exemplo assim, ó. Depois eu vou mostrar aqui na prática também. Eu sou médico, tive uma transição de carreira, depois eu até comento um pouco mais com vocês sobre isso, mas hoje eu trabalho com saúde. Eu falo sobre qualidade de vida, desenvolvimento de saúde mental, saúde como um todo. Né? Como ter saúde para não ficar doente. Então, qual que é o ideal comum que eu tenho, né, que eu vou mostrar na mídia social? Falar sobre saúde. Coisas básicas, muito simples sobre saúde. Se eu penso na formação de um movimento, e vocês vão entender a força disso, eu tenho que deixar muito claro quem são os meus inimigos. E aí vocês vão perceber que isso daqui não é só para mídia social. Então, se eu trabalho com saúde, eu falo sobre saúde, sobre alimentação, atividade física, sono, tal, tudo isso. Isso tudo está conectado à saúde. Quem é o meu inimigo? Meu inimigo é a doença. Então, se eu tenho um ideal comum que eu vou mostrar para as pessoas, saúde. Quem que é o inimigo? Quem que eu vou lutar contra? Que eu vou bater o tempo inteiro? Doença. E daí, junto disso, na formação de movimento, o terceiro ponto é que todo movimento precisa de uma liderança. Quem é a liderança? Aí é você, profissional. No caso, sou eu, de fato. Né? Tudo que eu trabalho em relação ao ideal comum da saúde, o meu inimigo que é a doença, a liderança sou eu, pessoa. E diante disso, o quarto ponto é o que? A comunicação. Como que eu vou comunicar alinhado exatamente com isso? E a comunicação envolve contar uma história, a história da saúde, como eu vou construindo saúde, o que é ter uma boa alimentação, o que é ter uma boa noite de sono, porque praticar exercício, palavras e símbolos. Então, não sei se tem alguém que me acompanha em mídia social, mas isso é muito claro, assim. As palavras que eu uso, os símbolos que eu uso, até os desenhos lá nos comentários, as pessoas já comentam diretamente com aquele desenho, porque elas já sabem que a comunicação é essa. E as crenças. Agora, como eu disse, isso daqui não é só para a mídia social. Isso daqui é para tudo. Vou dar um exemplo para vocês. Tudo que existe
no mundo que é dual, que existe o bem e o mal, opera nesse modelo. Olha como isso é forte. A política usa muito isso daqui, tá? Então, assim, ó, ideal comum. Vamos pegar um exemplo. A direita. O inimigo da direita, quem é? A esquerda. A liderança é o candidato. Né? A comunicação é sempre quem está alinhado com isso. Então, vocês vão lembrar aqui, né? Tudo isso, comunicação como, por exemplo, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Isso fez uma pessoa ganhar a eleição. Por quê? Porque tinha um inimigo, porque tinha ideal, porque tinha liderança. Ou então, Make the America Great Again. Isso existe em todos os lugares, o tempo inteiro. E qual que é o detalhe? Quanto mais dual, e quanto mais a pessoa bate no inimigo, mais força, né, o movimento ganha. Tem vários caminhos para isso. Eu, particularmente, vocês vão ver, eu vou mostrar um exemplo direto, até mesmo no meu perfil, não gosto muito de explorar essa área. Eu prefiro expandir mais o ideal comum. Falar mais das coisas boas do que ficar batendo no inimigo. Mas é muito claro historicamente que o quê? As frentes que batem muito no inimigo crescem muito mais rápido. Entendeu? Por que polêmica na internet cresce muito? Porque a polêmica na internet bate no inimigo. Sempre é assim. O movimento cresce muito mais. Então, o perfil da pessoa, lá na mídia social, no Instagram, fica até um perfil em que assim, ó, as pessoas vão lá, ficam batendo o tempo inteiro, e aí as pessoas que fazem parte do movimento, que seguem a liderança, que têm o ideal comum, ficam brigando com os outros, que são os inimigos. Só que lembra, tudo está pautado no quê? Retenção, quanto tempo a pessoa fica na sua mídia. E aí, o algoritmo lá, né, que é o seu amigo, pensa sempre assim, impulsiona cada vez mais essas pessoas. Então, sempre que você vê alguém na mídia social com alguma conduta que às vezes é muito absurda, essa pessoa entende muito disso daqui, provavelmente. Ela está fazendo aquilo com intenção. Não é uma coisa que, não, foi um acidente o que eu fiz. Você pode ter certeza que não. E isso é tão forte que, assim, ó, hoje, quem não usa esse raciocínio e simplesmente posta na mídia social, sem ter muito claro esse raciocínio, está ficando muito para trás. Porque a chance de realmente os seus seguidores engajarem nisso, engajarem no seu conteúdo, sem existir toda essa estrutura, é muito baixa. Quando você faz isso e você acerta, você vai ver que acontecem coisas assim, de você ganhar 20, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil seguidores em menos de um ano. Isso eu estou falando de um profissional de saúde. E, mais uma vez, não um seguidor que está lá e chegou, um desconhecido. Eu estou falando o seguidor que vai se tornar o seu conhecido, né, porque vai passar por todas essas fases e no final, quando você for vender algo, ele vai comprar. É assim que funciona. Olha só. Pensa assim, ó. Aqui está o meu perfil, lá no Instagram. Né? Aqui, todo o processo de formação do movimento. Então, o ideal comum, o inimigo, a liderança, né, a comunicação em si. Olha já como desde o início, no próprio perfil, eu já comunico tudo isso. Então, vou dar o exemplo aqui para vocês, em relação à prática que eu tenho no meu perfil. Ideal comum, saúde. Está na primeira frase do meu perfil, a palavra saúde. Quem que é o meu inimigo? A doença. Né? Então, se você passa pela leitura do meu perfil, você já sabe, assim, se eu coloco como primeira riqueza a sua saúde, né, e é algo que eu comunico, faz parte da minha comunicação, é que o quê? Assim, ó, a doença é a pior dívida que você poderia ter na sua vida, é a única coisa que vai parar a sua vida. Você pode estar fazendo tudo, o que for, assim, ó. Não tenho tempo para isso, para aquilo outro, tal. Se você ficou doente, você vai ter que parar tudo para cuidar da doença. Então, é o pior inimigo que poderia existir. Tanto que eu faço essa relação. Sua primeira riqueza, a sua saúde, a doença eu acabo trazendo muitas vezes como uma grande dívida na sua vida. Uma dívida com juros compostos. Eu já tive post que atingiu mais de 5, 10 milhões de pessoas chamando o inimigo
da pior dívida da sua vida, né, que é a doença, nesse caso. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de posts meus do dia a dia. E daí, dentro dessa comunicação também, todos esses símbolos, inclusive esse símbolo do DNA, eles fazem parte da minha comunicação. Se você olha os comentários de qualquer post que eu faço no dia a dia, as pessoas vão lá e só mandam um DNA, assim, ó, do nada. Por quê? Porque são pessoas que estão alinhadas com essa comunicação. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas é simples ficar mandando esses desenhos, essas figuras aí no comentário. Só que, mais uma vez, isso está conectado à retenção. Essa pessoa está mais tempo no meu perfil. Se ela está mais tempo no meu perfil, o algoritmo vai trabalhar a meu favor, vai entregar mais meu conteúdo. E tudo isso eu estou falando, assim, ó, mais uma vez, de uma mídia que os exemplos que eu vou mostrar não foi que é um post patrocinado, não, é orgânico. Só postei. Não tem nada de patrocinou para impulsionar, nada disso. Vocês vão ver aqui a descrição. A sua primeira riqueza como saúde. Essa é uma frase que aparece muito também, porque eu acabo repetindo essa frase várias vezes o tempo inteiro em tudo que eu vou comunicar. Por que eu faço isso? Intencionalmente. Se a pessoa escutar essa frase em qualquer outro lugar, tanto que ela chegou a primeira vez no meu perfil, ela já vai ler essa frase. Então, até nos comentários também, da mesma forma que eles mandam os símbolos lá do DNA, essas coisas, tem gente que coloca lá assim, nossa, minha primeira riqueza é minha saúde. Porque é uma comunicação que já chegou no perfil, já tem essa comunicação, eu estou repetindo ela o tempo todo. Daí, olha aqui, ó, mais uma vez, né? Retenção. O que é a retenção? O objetivo da retenção é colocar o algoritmo para trabalhar para mim, o tempo inteiro, operando a meu favor. Como que eu gero retenção? Curiosidade. Só que como que eu gero curiosidade? Trabalho em movimento. Como que eu trabalho em movimento? Ideal comum, identifico o meu inimigo, tenho uma liderança, represento essa liderança e tenho uma comunicação alinhada. A comunicação tem que estar totalmente alinhada com crenças, símbolos, histórias e tudo mais. Daí, olha aqui. Eu chamo isso hoje, assim, ó, essa teoria vem muito, como eu disse, vem até do desenvolvimento pessoal, e daí, hoje o marketing fala muito disso também. Eu chamo a curiosidade de primeira aproximação. Lembra, a pessoa não te conhece, você posta alguma coisa, às vezes talvez falando do seu inimigo, porque você já raciocinou e montou toda aquela estrutura, e aí você gera curiosidade, é uma primeira aproximação. Só que quando você força isso e começa a falar cada vez mais lá, ou do inimigo, do seu ideal, tá repetindo isso, se mostra como uma liderança, chama as pessoas para te acompanharem, você começa a gerar um movimento, que são pessoas que vão acompanhar você agora. É a segunda aproximação. O que tem aqui de muito importante? Por que você tem que entender, né? Retenção, curiosidade e movimento. Curiosidade é a primeira aproximação e o movimento é a segunda aproximação. Volta lá no primeiro slide, né? Qual que é o objetivo? É vender. Então a primeira aproximação, você já pode começar a tentar vender algo para essa pessoa. Aqui, todo mundo que trabalha com marketing fala sobre isso de maneira geral, não só sobre mídia, concorda. Não é o objetivo hoje falar sobre esteira de produtos, a própria construção do ecossistema, de quantos produtos você tem, do que você vai vender, mas na curiosidade, qual que seria a possibilidade de venda? Você vender um produto de entrada, um produto baixo ticket, alguma coisa em que a pessoa não precisa pensar, ela só compra. Na prática, como profissional de saúde, como médico, se você quer atingir pessoas que vão pagar alto pela sua consulta, por exemplo, ainda não é o momento de você tentar vender algo. Porque provavelmente você não vai vender e vai perder essa pessoa. Agora, olha só a diferença. Se eu estou construindo um movimento, se eu gero curiosidade, se eu tenho retenção, se eu tenho muitas pessoas que acompanham esse movimento, na segunda aproximação, o cliente pede para comprar. Então ele vai pedir para comprar. É nesse momento que, assim, ó, se você é profissional da saúde, se você tem seu consultório, é nesse momento, quando você está construindo o seu movimento, em que a pessoa vai ligar lá no seu consultório e vai falar assim, ó, eu quero marcar uma consulta para amanhã.
Vai falar assim, não, consulta tem daqui a 6 meses. Por quê? Porque sua agenda está lotada. E por que a agenda está lotada? Porque você construiu todo esse processo e quando você chega na segunda aproximação, é algo que assim, ó, mais uma vez, você não oferece o seu produto. Você não fala mais do seu produto. Você não fala se você vende uma consulta, se você vende um tênis. O Messi vende o tênis só porque ele coloca o tênis. Ele nem falou do tênis. E é nesse momento que tantas pessoas vão querer marcar lá a consulta com você, por exemplo, que vai lotar a sua agenda. Né? Então, é legal isso daqui porque é algo assim, ó, hoje, como que funciona? Como eu disse, existe um passo a passo. Você tem que treinar isso para exatamente começar a enxergar isso no seu dia a dia. O que eu quero mostrar é que é totalmente possível. Isso já aconteceu várias vezes na história, porque formação de movimento não é só sobre mídia social, é sobre o ser humano. Né? Tudo isso que eu mostrei da mídia social é algo que eu venho construindo, atualmente, porque eu fiz uma transição de carreira, que eu mudei totalmente a minha vida, desconstruí uma clínica, construí outra, que é uma das coisas que fazem parte do meu ecossistema hoje. Eu tenho um movimento que está girando. Esse movimento, como que ele acontece hoje? Ele já chegou nesse momento em que tem a segunda aproximação? Chegou. Qual que é a segunda aproximação? É o que eu falei. Eu ainda trabalho como médico, atendo tal, mas se você liga no consultório e fala assim, eu quero marcar uma consulta tal, minha consulta está em setembro. Por quê? Por conta desse processo. É isso que a mídia social possibilita. Por isso que é tão importante entender isso daqui. Quando você entende isso e coloca isso em prática, você muda totalmente a evolução. Entendeu? Você consegue impactar. E aí você vai conseguir. Óbvio, qual que é o objetivo aqui? Né? Você melhorar a sua qualidade de vida, você ter tempo para exatamente fazer os cursos que você gosta, você estudar, você ganhar dinheiro também. Óbvio, esse é o caminho. Todo mundo quer viver melhor, todo mundo quer ter tempo para ficar com os filhos. E quem é médico sabe, quem é profissional da saúde sabe, que um dos grandes problemas, das grandes dores do profissional de saúde hoje é o quê? Falta tempo. Todo mundo trabalha tanto, não tem tempo para nada. A partir do momento que você começa a controlar isso daqui, o meu objetivo em tentar mostrar isso para vocês é tentar mostrar um caminho para melhorar a sua qualidade de vida. Você ter mais tempo para ficar com seus filhos, para ficar com sua esposa, seu esposo, você conseguir viajar, você conseguir ter tempo para você estudar, inclusive, que é super importante. Né? Eu acho que é um pré-requisito, todo mundo que gosta. Então a gente tem que gostar de estudar também. E olha aqui. Essa segunda aproximação é o que as pessoas hoje falam muito, né, de gerar desejo. Então você gerou o desejo, a pessoa quer comprar de fato o seu produto, você não precisa oferecer o seu produto, ela pede o seu produto. E daí, olha isso daqui. Isso daqui é um exemplo. Vamos sair um pouco da área de saúde para você ver o quanto isso funciona para tudo. E todos os grandes players assim estão usando isso daqui já há muito tempo. Por isso que é tão importante você entender e começar a usar isso. Isso daqui foi criado com qual objetivo? As mulheres colocavam a roupa, o vestido e tal, e daí aparecia no vestido, né, o mamilo, papila. Daí, cria isso daqui para colocar para não aparecer. Tá, beleza. Isso daí vem crescendo, crescendo e tal. Só que daí, de repente, olha essa pessoa aqui, ó. Kim Kardashian. Talvez a mulher que tem um movimento mais forte no mundo hoje. Olha o quanto é forte isso daqui, né? A formação do movimento, mais uma vez, ideal comum, a liderança, bater no inimigo, ter uma forma de comunicação que está alinhada. O que ela fez? Ela criou um sutiã que tem exatamente isso para mostrar isso. Então, olha só. E assim, ó, olha o que aconteceu aqui, para você entender a ideia do processo. Até então, todo mundo queria esconder algo. Ela chegou e fez o quê? Inverteu o processo, agora todo mundo quer mostrar. E não só isso, As pessoas pagam e disputam para conseguir comprar lá na primeira semana de venda. Antes dela, o que era? Ninguém queria mostrar. Olha como o movimento é forte.
Mais uma vez, se você olhar a história politicamente no mundo, guerras surgiram em cima disso, coisas absurdas aconteceram em cima disso, que hoje a gente olha para trás e fala assim, meu, as pessoas se matavam em função disso. Isso daqui é uma prova, as pessoas até então queriam esconder algo, agora não querem mais esconder e ainda disputam para pagar para mostrar. Olha o poder que ela tem em relação a isso. Isso daqui esgotou na primeira semana de venda, fez uma empresa bilionária dentro do ecossistema dela, só sobre isso. Quer outro exemplo? Banheira de gelo. Nossa, coisa absurda, entrar num banho de gelo. Meu Deus, que coisa maluca isso. Jamais faria isso. Será que isso é bom mesmo para a saúde? O Hipócrates falava sobre isso, foi a primeira descrição. Nossa, banhos rápidos em água gelada, tal, vamos ter uma ação ali para melhorar dores no corpo. Ele já falava sobre isso. Ou seja, milhares de anos antes de Cristo. E todo mundo, pelo menos eu passei pela faculdade, fiz faculdade da Universidade Federal de São Paulo, ninguém nunca me falou sobre isso. Então, banheira de gelo é uma coisa que olhava para isso e falava assim, não, que isso, não quero isso, não quero nem entender sobre isso. Banho gelado, meu Deus, que absurdo. Só que daí, olha só, alguns anos, esse cara apareceu na banheira de gelo. Né? O que mudou aqui? Mais uma vez, todo mundo conhece ele. Todo mundo conhece ele, se aumenta muito a chance da venda quando é alguém que você conhece. Você se conecta muito mais, você está muito mais próximo. A partir do momento que esse cara apareceu numa banheira de gelo, começaram a surgir empresas que fazem banheira de gelo. E o mundo começou a falar sobre banheira de gelo. Só que até então, nossa, foi algo que descobriram agora, que o banho gelado faz bem e tal. Não. Já existia desde Hipócrates. Mostrei lá a foto para vocês. Só que tomou uma proporção muito grande com o Cristiano Ronaldo. Mesma coisa. Banho de gelo, nossa, que absurdo, não quero por nada isso. Pós-Cristiano Ronaldo, não, eu quero banho de gelo e ainda vou pagar para ter uma banheira de gelo em casa. Olha como o movimento é forte. Né? Se aumenta muito a chance do desejo. As pessoas vão desejar aquilo e vão... Eu quero comprar isso. E se fala assim, aqui, ó, isso é importante também. Né? Como eu disse, não é o objetivo hoje, né, falar sobre a estratégia de como você provoca escassez, mas hoje é muitas vezes assim, a pessoa, nossa, aprendeu sobre venda de um produto digital, venda de, sei lá, o seu produto ou serviço, eu vou gerar escassez, porque quando eu gero escassez, daí as pessoas vão querer comprar mais. Você vai gerar escassez para um desconhecido? A pessoa nunca te viu na vida. É que ela nem vai olhar para você mesmo. Agora, se gerar escassez para uma segunda aproximação num movimento forte, é a banheira de gelo do Cristiano Ronaldo. Você liga lá, nossa, eu quero comprar a banheira de gelo do Cristiano Ronaldo. Não tem mais. Entendeu? Ou então, assistindo a Kim Kardashian. Nossa, eu quero comprar, esgotou na primeira semana. É uma empresa bilionária hoje. Segue aqui, ó. Exemplos práticos. Isso daqui foi quando eu estava exatamente começando a construir o que eu falo hoje. Lá, 2022. Eu tinha uma outra mídia, que eu já trabalhava com medicina, mas eu era cirurgião, trabalhava com outras coisas, tinha uma outra mídia, desconstruí toda. Né? Desliguei uma mídia que eu tinha, estava andando e falei, vou construir outra do zero agora para trabalhar com isso. Então aqui isso foi 2022, eu ainda estava nesse teste. Olha só. Nossa, 190 visualizações, 2.700 visualizações, 1.500, praticamente nada. É óbvio, já é muito bom, melhor do que você ir um por um, né? Que é o que eu falo muitas vezes. Ah, mas eu tive só 1.000 visualizações. Cara, você já imaginou se falar para 1.000 pessoas? É muita gente. Entendeu? Só que daí, se eu continuo com essa linha de raciocínio, mais uma vez, aqui eu estava nesse teste. De entender quem é o inimigo, de entender como construir uma liderança, de entender qual é o ideal comum, a forma de comunicação. Eu fui transformando isso. Até mesmo a forma em que se posta na mídia social, no Instagram. E daí, ó, então nós estamos falando de 2 anos e meio, mais ou menos, no post de agora, ó, desse mês e do mês passado. Esse post aqui, eu estou usando exatamente o conceito para falar sobre saúde mental, que é conectado à saúde. Só que eu vou lá e pego na ferida das pessoas, assim, ó.
você se veste bem, as pessoas falam que você quer se mostrar. Se você se veste de forma simples, as pessoas falam que você é pobre. Se você mostra seu sucesso, você é arrogante. Se você está sofrendo, você é preguiçoso. Não importa o que você faça, alguém vai te criticar. Então, continua sua vida e escute menos do que as pessoas falam a seu respeito. Um post de saúde mental, só que eu estou mexendo na ferida das pessoas que me acompanham, que têm o ideal comum ao meu. O que acontece? 720 mil pessoas esse post atingiu. Olha lá. Lembra da retenção? 16 mil pessoas curtiram, 179 comentários, 5.100 pessoas compartilharam, 3.100 pessoas salvaram. Vamos mais a fundo falar sobre saúde, agora saúde corpo? Academia, investimento, e fazer um mix, né? Livro é investimento, ir ao médico é investimento, terapia é investimento, nutricionista é investimento, cuidar de você é investimento. Não deixe a doença chegar para você pensar em investir. Lembra a comunicação lá do início que eu falei? Porque daí não será investimento, e sim pagamento de dívida. É a comunicação que eu falo todos os dias, que está a primeira fase do meu perfil. 1.362.000 pessoas. 30 mil curtidas, 139 comentários, 14 mil compartilhamentos. Retenção, ou o algoritmo trabalhando para mim. Começa a chegar na segunda aproximação. É aí que, de fato, a pessoa pede para comprar o que você vende. Não importa se é um produto digital, se é um produto físico, se é a sua clínica, seu consultório, se é a sua consulta, a sua mentoria. A pessoa vai pedir. Você não precisa ficar falando do seu produto. Lembra, você está na segunda aproximação já. Você fala do seu produto ainda na primeira aproximação. Vamos um pouco mais a fundo? Olha aqui, ó. E quando eu bato no inimigo? Lembra que eu bato no inimigo de leve. Eu não estou nem batendo assim pesado no inimigo, porque eu particularmente não gosto muito dessa linha. Porque quando você bate muito no inimigo, tem muita gente que vem bater em você também. Então, eu prefiro não bater muito no inimigo e ter uma boa sanidade mental, porque é muito ruim quando as pessoas vêm agredir você na internet. Eu não sei se alguém já passou por isso aqui, mas para mim é uma das piores coisas que existem. Se não gosto, então eu não fico batendo muito no inimigo. Mas aqui eu bati de leve, assim. Ó. Se eu falo sobre saúde, vamos mexer agora no inimigo, né? Antes de pensar em melatonina, ou medicamento para dormir, assista Nascer do Sol, última refeição 3 horas antes de ir para a cama, sem tela pelo menos 1 hora antes de dormir, comer proteínas mais leves antes do jantar. Ó, o simples que impacta com o resultado. É outra frase que está no início do meu perfil. Saúde de forma simples. O que acontece? 11.495.439 pessoas alcançadas. 433 mil curtidas, 2.600 comentários, 75 mil compartilhamentos, 94 mil salvamentos. Aqui eu acho que ninguém tem dúvida que agora o algoritmo está trabalhando de fato para a gente, né? E daí, mais uma vez, quando você começa a ter esses sinais, você tem claro, porque são coisas assim, ó, você está vendo que não é nenhum conteúdo do outro mundo? Isso é um conteúdo feito ali, ó. Escrevi no Twitter mesmo, no Threads, e postei no Instagram. Basicamente foi isso. Só que é um conteúdo que está pensado. Eu consigo pontuar para vocês, ó, quem é o inimigo, quem é a liderança, quem é o ideal comum, a forma de comunicação. Está tudo alinhado e é um conteúdo simples. Não é nada super produzido, não é um vídeo super produzido, não é um conteúdo super produzido. Lembra, a foto do Messi é uma foto de celular, que ele tirou e vende o tênis. Aqui é um conteúdo simples, que atinge 11 milhões de pessoas. Então, em 11 milhões de pessoas, tem gente que vai querer, sei lá, marcar consulta com você, tem gente que vai querer uma mentoria, tem gente que vai querer comprar um produto que você vende, tem gente que vai querer comprar um produto digital. Eu já fiz uma aula aqui sobre ecossistema. O ecossistema é exatamente quando você está no movimento. Aí a hora que a pessoa pede, tudo que ela pede, você tem. Ela pede assim, eu quero um produto digital, tenho. Eu quero uma consulta, tenho. Eu quero clínica, tenho. Eu quero mentoria, tenho. Eu quero one-to-one, tenho. Você oferece tudo, porque você tem um ecossistema forte para acompanhar o movimento. Então também, não adianta você tentar construir ecossistema sem atingir, né, pelo menos, um processo que você já sabe gerar retenção. E daí, ó, quando você transforma o curioso num conhecido, e a pessoa está alinhada com você, está no seu movimento, aí
você vai vender 1, 2, 3 e as vendas vão continuar e continuar e continuar, e é um processo só, porque você encontrou o caminho, é só continuar agora, né, fazendo tudo que você já faz. Então, aqui é um pouco do meu ecossistema, como eu disse, né, é óbvio que conforme eu fui construindo todo esse passo a passo do movimento, hoje a gente tem um time que exatamente ajuda a encontrar isso que as pessoas buscam, que elas querem, traquear cada detalhe, cada dado que a gente consegue pegar. E se a pessoa quer uma consulta, tem. Se a pessoa quer um produto digital, tem. Se a pessoa quer mentoria, tem. É entender tudo isso. Formação do ecossistema. Você tem um produto de baixo ticket, a esteira de produto. Né? Um produto desde o mais barato, até um produto high ticket mesmo. E aí você consegue montar um ecossistema forte que se sustenta. Então, seu maior investimento sempre será investir em você. Né? Você aprender cada vez mais, se dedicar a isso. E isso é bem interessante, porque eu sempre fui uma pessoa bem curiosa, assim, desde a faculdade, tinham vários problemas, dificuldades, assim, principalmente com comunicação. Né? Comecei a tentar melhorar minha comunicação dando aula em cursinho quando eu entrei na faculdade. Era péssimo no início. E ao longo do tempo, de tanto eu errar, mais uma vez, como que você aprende, né, a construir um movimento? Entende o processo, testa, erra, melhora um pouquinho, testa de novo, erra, melhora um pouquinho. Eu era uma pessoa que tinha um problema péssimo de comunicação e hoje, né, uma das frentes lá do meu ecossistema é exatamente dar aulas, palestras, falando sobre isso, não só para profissional de área de saúde, mas muitas vezes falando, você vê aqui é uma aula sobre vendas, né, que eu acabei direcionando mais para a área da saúde mesmo. E daí, o que seria investir em conhecimento? Óbvio, eu tenho uma boa formação médica, né? Eu tenho a minha formação médica lá na Universidade Federal de São Paulo, fiz as minhas residências lá, fiquei fora do país um tempo. Passei por todo o processo normal, fiz fellow, tudo isso. Mas também me dediquei muito a entender mais sobre marketing. E isso é bem interessante, né? Porque como eu disse para vocês, até quando estava na faculdade, eu era uma pessoa que tinha um problema sério com comunicação, real isso. Aquela criança que não consegue se comunicar, todo aquele problema. Entrei na faculdade assim, falei, cara, preciso entender mais sobre isso para exatamente conseguir ser médico inicialmente. E aí, por incrível que pareça, essa grande dificuldade se tornou um dos pilares mais fortes que eu tenho hoje, que é uma das coisas que eu mais trabalho. Inclusive, aí vem aqui a parte do marketing, né? Então, aquele garoto que não sabia se comunicar, hoje dou aula sobre comunicação em faculdade, né, de marketing em faculdade, para falar sobre todas essas estratégias. Mas, mais uma vez, o marketing é a primeira venda. A venda que se sustenta e a retenção da pessoa dentro do seu ecossistema de produtos é o quanto você consegue resolver o problema dela. Uma outra medida que aí é uma medida até sempre que você vai se for vender uma empresa dentro do ecossistema, uma das coisas que as pessoas mais se preocupam é o quê? O quanto você retém o seu cliente lá dentro. E o que vai reter o seu cliente lá dentro, se você trabalha com saúde, aí é basicamente a sua formação médica mesmo. Por isso tão importante, né? É algo que eu sempre gosto de trazer, principalmente quando eu falo para jovens médicos. Tem uma boa formação para conseguir ter uma boa entrega. E o marketing, mais uma vez, é o que você consegue arrastar esse movimento para desencadear a primeira venda. Só fica um ponto que eu gosto sempre de deixar claro para quando eu falo com um profissional de saúde, que é assim, ó. Eu fico muito triste porque eu vejo muitos profissionais, muitos, assim, extremamente bons, que sofrem, que têm uma agenda vazia e ficam sofrendo, sofrendo, sofrendo. E vejo profissionais assim que não se dedicaram muito durante a faculdade, mas são pessoas que sabem muito sobre marketing e têm agenda cheia. O que é o mundo ideal? Seja um bom médico, tenha muito conhecimento e aprenda sobre marketing, porque daí você vai guiar um movimento assim que você vai chegar exatamente sobre o que eu falei sobre qualidade de vida. E daí eu comecei a aula com vocês com o tema você ser o melhor produtor de conteúdo. Só que quando você olha isso a fundo, eu gostaria de mudar isso daqui um pouquinho assim, que é o quê? Você ser o melhor conteúdo. A partir do momento que você entende isso, né, você pontua cada um daqueles itens do movimento, sem dúvida nenhuma. O impacto que você vai gerar, exatamente relacionado a todas as pessoas que te acompanham, vai ser muito diferente, porque você vai mudar a vida das pessoas e, por consequência, né, as pessoas vão te devolver tudo isso como
um grande cliente que vai querer comprar os seus produtos, então um ciclo de ganha-ganha. Muito obrigado, pessoal.